Está no ar, resumindo o mundo. 31 de agosto de 2016. Pode parecer só mais uma data no calendário, né? Mas não. Esse dia reescreveu o rumo da política brasileira. 61 contra 20. Esses números selaram o destino de uma presidência. Mas afinal, o que levou a esse momento? Como exatamente a primeira mulher eleita presidente do Brasil foi retirada do poder? Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos capítulos mais turbulentos e, com certeza, mais controversos da nossa política recente, o impeachment de Dilma Rousseff. E para a gente entender essa história complexa, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, o momento exato em que a presidência foi interrompida. Depois, vamos analisar as acusações oficiais e entender o cenário de crise que o país vivia. A partir daí, a gente traça todo o percurso até o impeachment, vê o veredito, que teve uma reviravolta surpreendente, e por fim, a gente discute o legado dessa decisão, que é polêmico até hoje. Então, bora começar. Então, tudo aconteceu naquele dia, 31 de agosto de 2016. Com aquele placar, 61-20, o Senado Federal bateu o martelo. O mandato de Dilma Rousseff estava encerrado. A presidência dela foi interrompida ali. Agora, um ponto super importante que a gente precisa esclarecer. Muita gente na época, com a Lava Jato bombando no noticiário, achava que era por corrupção pessoal, né? Mas não. O processo de impeachment não foi sobre isso. O centro da questão era outro, era fiscal. A principal acusação tinha um nome que ficou famoso: as pedaladas fiscais. Mas o que era isso na prática? Bom, o governo atrasava o pagamento para os bancos públicos, aqueles que pagavam programas sociais, sabe? Para que as pessoas não ficassem sem o dinheiro, os próprios bancos adiantavam essa grana. Só que para a acusação, isso era um tipo de empréstimo disfarçado e ilegal do banco para o governo. Uma manobra para, no fim das contas, maquiar as contas públicas. E aí, claro, a gente tinha uma verdadeira batalha de narrativas. De um lado, a acusação dizia: isso é uma operação de crédito ilegal, fere a lei de responsabilidade fiscal. Do outro, a defesa argumentava: calma lá, isso é só um atraso contábil, uma prática que, aliás, outros governos já fizeram. E não parava por aí, tinha uma segunda acusação bem séria. Ela envolvia decretos que liberaram, olha o valor, mais de 18 bilhões de reais em créditos extras. E qual era o problema? Segundo a acusação, isso foi feito sem o ok do Congresso Nacional, o que seria uma violação direta da lei do orçamento. Ok, essas eram as acusações técnicas, mas elas não surgiram do nada, num vácuo. Para a gente entender de verdade por que o processo de impeachment ganhou tanta força, a gente precisa olhar o que estava acontecendo no Brasil naquela época. O cenário era o que muita gente chamou de tempestade perfeita. A gente tinha uma economia em recessão profunda, desemprego subindo sem parar. Nas ruas, protestos gigantescos com milhões de pessoas. A popularidade da presidente tinha despencado para apenas 9%. E para completar, o escândalo da Lava Jato estava em toda parte, em todos os jornais, criando um clima de crise política e institucional que era sufocante. Então, como é que toda essa crise virou um processo formal de impeachment? Vamos ver o passo a passo, como isso andou lá no Congresso. Tudo começou em dezembro de 2015, quando o pedido foi aceito na Câmara. Aí, em abril de 2016, veio um momento chave. Os deputados deram o sinal verde para o processo continuar. Um mês depois, em maio, o Senado abre o julgamento e afasta a Dilma do cargo temporariamente. E tudo caminhou para a decisão final, em agosto. Essa primeira votação, na Câmara dos Deputados, era um teste de fogo. E o resultado foi avassalador. 367 votos a favor, bem mais que os 342 que precisava, contra só 137. Com esse placar, o processo foi em frente direto para o Senado. Depois da Câmara, a bola estava com o Senado. Era a decisão final. E lá o resultado também foi muito claro. 61 votos para condenar, mais que os 54 necessários, e apenas 20 para absolver. E aí a gente chega no veredito. O julgamento acabou. Mas calma, que aqui a história tem uma reviravolta que pouca gente esperava. O resultado principal foi aquele que já sabemos. Dilma Rousseff foi oficialmente retirada do cargo de presidente da República. Impeachment confirmado. Mas isso significava o fim da carreira política dela? Bom, em geral, sim. Só que dessa vez foi diferente. É que o julgamento não tinha acabado ali.
Teve uma segunda votação, em separado. A pergunta era: ela também deveria perder os direitos políticos por 8 anos? E aí veio a surpresa. Precisava de 54 votos para isso acontecer, mas só 42 senadores votaram a favor. Ou seja, essa parte da punição foi rejeitada. Foi uma manobra que ficou conhecida como o fatiamento da sentença. E essa controvérsia toda sobre o fatiamento já nos leva direto para o nosso último ponto: o legado desse impeachment. Um legado que é até hoje muito contestado. Um evento que rachou o país e que ainda gera debates acalorados. De um lado da discussão, a gente tem a ex-presidente e seus apoiadores. Para eles, a leitura é uma só, e sempre foi. Aquilo foi um golpe parlamentar. Uma manobra política, segundo eles, para tirar do poder uma presidente eleita, usando uma desculpa jurídica que consideravam frágil. Já do outro lado, instituições importantes como o Supremo Tribunal Federal e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, defenderam que o processo foi legal. A fala do então ministro do STF, Dias Toffoli, resume bem essa visão. O impeachment não é um golpe, mas sim um mecanismo de controle que está previsto na nossa Constituição. E no final das contas, a grande pergunta continua no ar, né? O impeachment foi um remédio que a Constituição prevê e que foi usado para um país que estava em crise? Ou foi uma manobra política de poder que acabou abrindo um precedente perigoso para a nossa democracia? Essa é uma resposta que, até hoje, continua dividindo o Brasil.